Fala, meu povo do terceiro EJA, beleza aí, né? Olha só, esse tema, pra mim, é um dos temas melhores que tem. Semana 1, PET 2, que é a Primeira Guerra Mundial. Eu não vou ficar centrada nas atividades de vocês, porque são atividades de interpretação de texto, então tá super tranquilo de resolver. Mas eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, gente, ela tem início no final do século XIX. Eita, quanto que é o século XIX? O século XIX, ele termina em 1889, tá? Aliás, em 1900. E tem início o século XX em 1901. A Primeira Guerra Mundial, ela começa, na verdade, por causa de um interesse econômico. Alguns países tinham tomado um certo prejuízo, digamos assim, lá nas grandes navegações, que foi a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália foram os últimos países a se formar na Europa. Devido a isso, são os últimos países a saírem para negociação, para conquista de novos territórios, e isso faz com que eles não se desenvolvam muito. Por quê? Porque todo país que conquistava uma terra nova se tornava dono, automaticamente tinham vários lucros, porque toda a mão de obra era praticamente gratuita, porque era mão de obra escrava, toda a matéria-prima ela era levada praticamente de graça também das colônias para a metrópole. Então só tinham lucros. E a Alemanha e a Itália ficaram para trás nessa conquista. E aí eles queriam fazer a chamada neocolonização, que é fazer fazer uma nova redistribuição dos países e dos territórios, das terras já conquistadas e das terras que ainda não haviam sido conquistadas. Pô, vamos redividir? Sabe quando você faz um bolo e parte ele em vários pedaços, cada um pega o seu? A Alemanha e a Itália queria que todo mundo devolvesse os pedaços daquele bolo e dividisse de novo, né? Para que elas também pudessem ter direito a um pedaço do bolo maior. Porque elas ficaram de fora e pegaram um pedacinho pequeno. Então, elas queriam também participar dessa divisão. Só que aí começam a surgir dois grupos adversários muito grandes, que é o grupo da Entente e o grupo da Aliança, né? São as duas rivais. E nesses dois grupos que vão ser formados, vão estar de um lado a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Do outro lado vai estar França, Inglaterra e Rússia. Esses dois grupos que se formam, eles vão virar promover aquela famosa corrida armamentista. O que é essa corrida armamentista, gente? Que é a chamada paz armada entre eles. Eu não te ataco, você não me ataca. Se você atacar qualquer um dos meus adversários, significa que você está me atacando. Automaticamente significa que eu tenho o direito de te atacar. Então, começa a guerra por aí, tá? Então, recapitulando. Motivo principal da Primeira Guerra Mundial: imperialismo e neocolonialismo. O desejo principalmente da Alemanha e da Itália de participar de uma nova expansão territorial, né, para conquistar novos territórios. Logo depois, nós vamos ter então a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Tríplice Aliança: Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Tríplice Entente, nós temos França, Inglaterra e depois a Rússia. A Rússia vai entrar por causa do estopim da guerra. Esses países vão fazer um acordo entre eles, que é o que eu falei para vocês, um acordo chamado Paz Armada. E aí começa uma corrida armamentista, todo mundo querendo se armar o mais rápido possível com as melhores armas. Por quê? Teoricamente era para se defender, mas ninguém precisa se defender comprando e fabricando armas de todo jeito, todo dia, toda hora, né? Só que é porque todos eles já estavam com aquele pensamento: pô, se um me atacar, eu vou atacar de volta, né? E se atacarem alguns dos meus amigos, eu vou atacar também, porque aí é a mesma coisa que ele tá me atacando. E aí começa então a chamada paz armada. Estamos em paz, não nos respeitamos.
mas nós não vamos nos atacar porque a gente não quer tomar prejuízos futuros, tá? Porém, o arquiduque Francisco Ferdinando resolve visitar a região de Sarajevo, né, na Bósnia. E aí o Francisco Ferdinando, que era do Império Austro-Húngaro, foi assassinado no meio da rua por um estudante de Sarajevo, que fazia parte do grupo chamado Mão Negra. O que que aconteceu? Vamos pensar. Império Austro-Húngaro está aqui. É esse. Ele é aliado da Itália e da Alemanha. São os 3 países aliados. Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Aí, o estudante de Sarajevo, lá da Bósnia, a Bósnia era aliada, a Bósnia está aqui, ela era aliada da Rússia, da Inglaterra e da França, mas principalmente aliada da Rússia. O que que aconteceu? O estudante daqui ataca o líder daqui, do Império Austro-Húngaro. O que acontece? Os outros países se julgam no direito de atacar os outros. Porque não existia paz armada? Olha, eu não ataco e você não me ataque. Não ataque os meus aliados. Só que ele atacou, né? Um estudante ataca o líder, o Francisco Ferdinando. E aí nós vamos ter o estopim da guerra. É como se você colocasse fogo na bombinha. E aí ela vai, pum! Só que virou uma bombinha, que é a Primeira Guerra Mundial, que se inicia em junho de 1914 e só termina em 1918, com a assinatura do Tratado de Versalhes em janeiro de 1919. Ou seja, foi um assassinato que gerou uma guerra. A gente já pensou? Nossa Senhora, a gente já tá vivendo em guerra até hoje, porque o tanto de gente quer assassinar todos os dias, todas as horas, em todos os países, né? Misericórdia. E aí nós vamos ter o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vai ser dividida em 2 fases. Guerra de movimento e guerra de trincheiras. A primeira fase é a chamada guerra de movimento, onde todos os países estão se atacando, vamos atacar todo mundo, porque nós precisamos conquistar territórios. Beleza. Conquistou. Aí para. Agora nós não podemos perder territórios. Então nós vamos começar a chamada, que é a segunda fase da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que é a guerra de trincheira, onde vão ser criadas várias trincheiras. O que são essas trincheiras, gente? Eram os lugares mais horrorosos do mundo. Quem tem Netflix, eu aconselho que assista um filme. Eu já vi ele 3 vezes nessa quarentena, nesses 100 dias, que se chama Até o Último Homem. É maravilhoso, maravilhoso. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial, tá? Ele é o retrato da Segunda Guerra Mundial, mas a trincheira, as trincheiras que existem na Segunda Guerra Mundial, elas são originárias da Primeira Guerra. São as mesmas? Não, mas são inspiradas nas trincheiras da Primeira Guerra. E essas trincheiras eram lugares tipo assim, o inferno a céu aberto. Porque eram buracos que eram escavados no chão, às vezes pelos próprios soldados, porque não tinham máquinas, né, naquela época. E eles entravam nesses buracos. Alguns tinham uma barricada de madeira para poder segurar a terra, por causa até mesmo da chuva, né, do inverno. E colocavam-se por cima dessas trincheiras, eles ainda colocavam várias... como é que eu posso dizer? Colocavam vários sacos de areia para impedir que a bala ultrapassasse e chegasse até eles. E colocavam arame farpado por cima, porque aí o inimigo ficaria barrado naquele arame farpado. O que que acontece? Dentro dessas trincheiras, gente, virou um verdadeiro cemitério, porque as pessoas morriam e ficavam ali mesmo, né? Ninguém tirava do lugar. Então, o que juntou de rato, o que juntava de barato, o que juntava de bicho ali dentro, junto com aqueles corpos em decomposição, sem os membros por causa dos tiros, era literalmente você morar dentro do esgoto do cemitério, entendeu? É isso, cheio de corpos, cheio de água, por causa às vezes da chuva,
cheio de rato, rato, gente, tá? É rato, não é camundongo, não. É aqueles bichos grandão, assim. Aqueles ratos que você olha pra eles assim e toma medo. É rato de esgoto, tá? Já passei um triste episódio com esse rato de esgoto, que misericórdia, mais nunca na vida. Mas isso não vem ao caso, depois a gente entra nesse detalhe. E aí, então, nós vamos ter as duas fases, que é a primeira guerra, a guerra de movimento, e a segunda guerra, a guerra de trincheira. Na guerra de movimento, quem que sai ganhando nessa guerra de movimento? A Alemanha, a Itália, Império Austro-Húngaro. E o outro lado, né, que é a Tríplice Entente, continua perdendo. Só que aí, o que que acontece? Os Estados Unidos resolve começar a participar da guerra. Por quê? Porque ele teve um dos seus navios atingidos pelo exército da Alemanha. E aí, como ele estava tomando prejuízo, porque ele estava financiando a guerra da Inglaterra e da França, ele falou, opa, peraí, eu não vou tomar esse prejuízo todo, não. Eu quero recuperar um pouco do prejuízo que eu estou tomando. E aí, o que que ele faz? Ele começa a participar da guerra. Só que no mesmo momento que ele tem o desejo de participar da guerra, a Rússia resolve sair da guerra. Mas um saiu porque o outro entrou, ou um entrou porque o outro saiu. Não, nada a ver, gente. A Rússia sai da guerra em 1917, porque ela começa a Revolução Russa dentro do país, que é matéria de uma semana, acho que da semana 3 ou 4, que a gente vai ver pra frente. E os Estados Unidos, em 1917, entra na guerra. Então a Rússia sai e logo em seguida entra os Estados Unidos. Nesse momento a gente pode falar que a guerra se torna uma guerra mundial. Porque agora ela envolve não só o continente europeu, mas agora ela envolve o continente africano, europeu e vários outros países vão entrar também na Primeira Guerra Mundial. O Brasil, ele fica neutro, só que ele participa indiretamente. Ele envia mantimentos, remédios, essas coisas para poder ajudar. Ele participa ativamente na Segunda Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela começa a definhar com a entrada dos Estados Unidos, porque ele entra quebrando pau, cheio de arma, doido para poder recuperar o prejuízo que ele estava tendo. E aí, o que que ele faz? Ele começa a atacar diretamente a Alemanha, tá? E a Itália. Porque a Itália também já saiu da guerra, já tá saindo, porque a Itália tá destruída. Então a Alemanha tá praticamente sozinha com o Império Austro-Húngaro. Então ele entra pela Itália, que tá totalmente devastada, totalmente destruída, e chega na Alemanha. Chegou na Alemanha, ele começa a dominar os territórios alemães. E a Alemanha é obrigada a ceder, né? E ela assina o Tratado de Versalhes. Os Estados Unidos, o presidente americano na época, Woodrow Wilson, ele cria os famosos 14 pontos. Tipo assim, não vamos colocar ninguém como culpado, não, né, da guerra, porque aí eu continuo tendo lucro, eu continuo podendo emprestar dinheiro para todo mundo. Mas a Inglaterra e a França não quis nem saber, falei, não, nada disso. Culpada pela guerra foi a Alemanha, esse negócio aí, nós vamos ver o que a gente segue e o que a gente não segue. Aí a França e a Inglaterra juntas criaram o chamado Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919. E em junho de 1919, esse Tratado de Versalhes, ele tinha uns pontos muito loucos. Primeiro, a Alemanha era obrigada, né, a pagar a indenização a todos os países que participaram da guerra e tomaram prejuízo. Oi? Loucura. Segundo, a Alemanha não poderia mais ter exército. Então ela tinha que acabar com seu exército. Quem vai proteger as fronteiras do país? Só Deus é que sabe. A Alemanha não poderia mais fabricar e nem comprar armas. Como que eu vou proteger? Eu já estou sem exército, agora eu estou sem arma. Ainda tem que pagar a indenização, né? E uma outra questão. Os alemães eram obrigados, a partir de agora, a assumirem a culpa pela Primeira Guerra Mundial e a ter que meio que pedir desculpa para todo mundo. Isso vai gerar na Alemanha e nos alemães um ódio tão grande, tão maior quanto no começo da Primeira Guerra.
o ódio e a vontade de fazer uma revanche, de reivindicar esse pacto, esse tratado de Versalhes, aumenta cada vez mais. E tem muitos historiadores, inclusive eu, que somos adeptos à ideia de que a Segunda Guerra só existiu porque o Tratado de Versalhes foi assinado. Às vezes, né, quem sabe, mas é o se, a gente não trabalha com isso. Talvez se tivessem assinado os 14 pontos, possivelmente não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial, mas isso a gente não sabe e a gente não vai saber nunca porque a gente não vai voltar no tempo. Mas a gente sabe que os pontos, a humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes fez com que os alemães desenvolvessem o sentimento de revanchismo, o sentimento de nacionalismo ainda maior, o sentimento de militarização, de querer partir para cima de tudo quanto é jeito, nem que seja na base da falcatrua, na base da corrupção, na base do tráfico, da ilegalidade, mas a gente vai se armar novamente e vamos ver quem manda nesse negócio, tá? Gente, olha, então eu tentei falar basicamente da Primeira Guerra Mundial em poucos minutos. É impossível a gente tratar um assunto tão grande de uma forma tão rápida, mas eu não quero que fique muito longo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação à disciplina, podem me chamar a qualquer hora do dia, vocês sabem que eu atendo. A não ser que eu esteja fazendo alguma coisa, mas mesmo assim eu tento atender, tá bom? Tô à disposição de vocês e não vamos desistir não, gente, tá? Vamos firme, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer essa pandemia que não tá fácil para ninguém enfrentar. Se cuidem, se previnam, quem puder ficar em casa, fique, tá bom? Beijo pra vocês, tô morrendo de saudade.